Shalom, meus irmãos, que a paz do Eterno esteja sobre a vida de vocês. Vamos continuar abordando o tema da marca da besta e a abominação desoladora. Como já dissemos nos vídeos anteriores, cremos que o culminar do selamento, da marcação e da consequente separação total do Criador se dará com a implantação do transhumanismo. Porém, antes de falar sobre transhumanismo, precisamos discorrer um pouco sobre a questão da manipulação do DNA. O que estamos vivendo nesse exato momento da humanidade, no que diz respeito à manipulação genética, é a técnica de combinar DNAs, ou também DNA recombinante. Nosso intuito aqui não é trazer detalhes técnicos da tecnologia em si, mas fazer alguns paralelos bíblicos, de forma a nos situar no tempo do desenrolar profético do fim dos tempos. O que é a técnica de DNA recombinante? A clonagem molecular é uma técnica da engenharia genética, conhecida também por DNA recombinante, clonagem gênica ou manipulação gênica. Essa tecnologia permite selecionar um pedaço do DNA e combiná-lo com outro, produzindo muitas cópias de diferentes combinações genéticas. É realizado com um aporte de DNA de 2, 3 ou mais espécies. Essa técnica pode pegar sequências de um DNA qualquer, até mesmo de um Nephilim, e colocar em outro, criando DNA quiméricos, ou seja, de várias origens. O nome quimera é tirado da mitologia e diz respeito a uma espécie misturada com outra espécie. Os cientistas cada vez mais interferem na natureza, criando métodos de combinar espécies diferentes. Por exemplo, descobriu-se na Inglaterra que mais de 150 espécies híbridas estavam sendo desenvolvidas em laboratório, onde se fertiliza os ovos animais com esperma humano e células humanas com embriões animais, quimeras. Foi criada também a primeira bactéria sintética, vinda do nada, totalmente criada pela ciência. São aberrações sendo produzidas por todos os lados. Esta tecnologia do DNA recombinante também está presente nas picadas da C-19 e acreditamos que em praticamente todas que estão sendo implementadas nesses últimos tempos. Tecnologia patenteada e que ganhou um prêmio Nobel de Medicina. Agora, como é a estrutura do nosso DNA? A molécula de DNA é uma dupla hélice, longa e espiralada, que lembra uma escada em espiral. Inclusive é a escada vista por Jacó, no lugar que chamou de Betel, descrita em Gênesis 28. Nela, 2 filamentos, compostos por moléculas de açúcar, desoxirribose e fosfato, são conectadas por pares de 4 moléculas chamadas bases, que formam os degraus da escada. Essa tecnologia de DNA recombinante acrescenta uma terceira hélice que interage com o DNA do homem submetido a essas terapias. Essa terceira hélice que invadirá o corpo é o elemento chamado ferro, conforme profecia de Daniel sobre a estátua de Nabucodonosor. Com essa tecnologia modificando o DNA humano, este ficará mais suscetível às ondas eletromagnéticas propagadas por antenas 5G, 6G, que se conectarão à inteligência artificial. Uma pergunta: você consegue imaginar como seria um mundo sendo controlado por uma grande consciência virtual, controlando a humanidade por Wi-Fi ou radiofrequência?
Já imaginou o mundo sendo controlado de forma absoluta por uma inteligência superior que não é o Criador? Tudo conectado a ela, os corpos, carros, eletrodomésticos, robôs, tudo, absolutamente tudo. Já assistiram aquele filme Controle Absoluto? Seria algo semelhante àquilo, só que muito mais intenso. Bizarro, não acho? Bem-vindos aos pés de ferro e barro da estátua de Nabucodonosor. E é aqui, dentro dessa linha de evolução que estamos mostrando, neste ponto que entra o transhumanismo. Essa ideologia transhumanista está sendo propagada de forma massiva pela elite satânica, usando alguns de seus agentes, seus arautos como Elon Musk, Bill Gates, Yuval Noah Harari, entre outros. Estes trazem filosofias transhumanistas para convencer a humanidade de um mundo melhor. O que não falam é que este engano e promessa de imortalidade será realizado somente em um número restrito de indivíduos, os herdeiros, os filhos dos anjos caídos. Já a destruição e perdição da alma é para a esmagadora maioria da humanidade, tendo em vista que os herdeiros das trevas já estão condenados. Os filhos das trevas, juntamente com os anjos caídos, trabalham fomentando e pavimentando o mundo para receberem o anticristo e Satanás. Os verdadeiros profetas, até João Batista, prepararam o caminho para a luz do verdadeiro ungido. A mensagem destes fazia resplandecer a luz de Yeshua. Porém, os falsos profetas há muito tempo vêm preparando o caminho para o falso ungido. O inimigo vai fazer com que as pessoas morram para a luz e resplandeçam nas trevas disfarçadas de luz. A guerra da informação, do engano, da atenção, do foco, a sedução pelo conhecimento, a distração, são armas poderosas do inimigo. A guerra espiritual contra a palavra de Deus está cada vez mais acirrada. Cabe a nós, eu e você, que entendemos essa mensagem, trazer a verdade para que a luz resplandeça no coração dos irmãos. O transhumanismo, ao nosso entendimento, será a última fase do processo de desconexão com o Criador. Isso se intensificará com a internet dos corpos, o 6G, conectada à inteligência artificial. É através da radiação emitida pelo 5G, o 6G, alimentação transgênica, as picadas com nanotecnologia e microchips, o grafeno, que preparam o corpo para essas mudanças. E estamos expostos a isso há muito tempo. Porém, nos últimos dias, vemos um levante por parte dos dominadores deste mundo caído, que buscam acelerar esses processos, visto que o tempo deles é curto. É oriunda dessas fontes a conexão do homem à inteligência artificial. Desta forma, Satanás terá poder absoluto para controlar toda a humanidade que aceitar a marca. Tudo começa com a mudança do DNA
e culmina no transhumanismo. Essa é a conexão homem e máquina, a finalização da marca da besta. A alteração genética é a peça-chave para entendermos os planos de Satanás. Toda a humanidade dentro do sistema da besta, que tem a ver com o número, com o nome e com a marca da besta. Todas as pessoas dentro desse sistema estarão conectadas a uma grande consciência virtual. Como principal consequência dessas alterações e evoluções, o homem perderá o seu arbítrio, o seu livre arbítrio. Este não conseguirá mais escolher sem interferências dentro de sua mente, de decidir sobre o que fazer, se arrepender. Este homem será totalmente controlado, influenciado e perderá de vez a sua conexão com o Criador e com seu Espírito Santo. E isto o levará à condenação. É por isso que a Bíblia afirma que os selados com a marca da besta já estarão condenados ao juízo do Eterno. Entende, irmãos? O homem no processo final não conseguirá mais se arrepender. Hoje a marcação já começou, mas os homens ainda conseguem se arrepender e voltar para o Pai, que os pode limpar desse mal. Mas haverá um ponto sem volta, e esse momento está chegando. Por isso o convite ao arrependimento é urgente, é para já. Não podemos determinar com clareza até que ponto há volta neste caminho. O espírito que habita o homem sente essa opressão, essa invasão do corpo e da alma, e chegará um momento em que se retirará totalmente e não haverá mais a conexão desse homem com o Pai, cessando o sacrifício contínuo. Um outro link importante com as Escrituras é que a abominação desoladora seria um sinal evidente de que o nosso Messias está retornando, como ele mesmo citou em seu sermão profético. No sermão profético de Yahushua, ele fala sobre muitos assuntos, e ele deixa várias pistas que somente os que estiverem atentos e sensíveis à voz do Espírito conseguirão interpretar. Nosso Messias mencionou sobre guerras, sobre fomes, sobre assolações, sobre solstícios, e ele também mencionou sobre a abominação que se estabelecerá no lugar santo. São vários códigos presentes neste sermão. Com essas pistas, podemos montar um mapa do fim dos tempos. Mas sobre a abominação desoladora, que é um ponto muito importante, vamos fazer algumas considerações. Muitos pensam que este lugar santo, ao qual o Messias menciona, trata-se do terceiro templo, que será reerguido na Jerusalém terrena. Nós entendemos que o templo, o lugar santo, se trata de nós mesmos. Nós somos o verdadeiro templo do Espírito. Em João 2, verso 20 e 21, os líderes dos judeus disseram, abre aspas, a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém o templo do qual Yeshua falava era o seu próprio corpo. O número 46 aqui representa os 46 cromossomos que formam e determinam o nosso DNA, o DNA humano. Não é uma coincidência, não é um número à toa, aleatório. Ele continua falando que em 3 dias, os dias em que venceria a morte e o inferno, nesses 3 dias, ele restauraria os corpos e o DNA dos santos, selando-os
para a sua vinda e para apresentar-nos ao Criador, santos e irrepreensíveis, através de seu sangue, seu corpo e seu DNA. O segundo Adão, através do primeiro, nós viemos para cá. E através do segundo Adão, podemos voltar para casa. Os discípulos perguntaram ao Messias quando se daria o retorno dele e quais sinais norteariam o cumprimento desse tempo. Ele então faz algumas menções importantes para montarmos o quebra-cabeça do fim dos tempos. Veja alguns pontos. Quando virdes a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, este talvez seja uma das mais importantes. A abominação desoladora aparecerá, e quando ela cessar o sacrifício diário, então dá-se o início da contagem da grande tribulação. É um cálculo complexo, mas vamos tentar elucidá-los com os irmãos, pois acreditamos ser de extrema relevância para os nossos dias. Os 1260, 1290 e 1335 são dias codificados em um calendário específico. Tratam-se de contagens e codificações específicas no calendário lunisolar, o calendário do Criador. Não vamos entrar em detalhes agora a respeito do calendário, mas veja que é imprescindível ter conhecimento da forma que o Criador definiu a contagem dos dias, pois a contagem desses dias citados nas Escrituras norteiam e nos situam acerca da volta do Messias, que se dará em um ano de 13 meses no calendário lunisolar. Essa contagem também inaugurará o início da grande tribulação. No calendário lunisolar, a cada 3 anos, ou melhor, em ciclos de 3 em 3 anos, um novo ano de 13 meses entra na contagem. Isto ocorre para harmonizar a duração do ano solar com os ciclos mensais da Lua, através de ajustamentos periódicos. Assim, os 12 meses têm ao todo 360 dias, e os dias que faltam para corresponder ao ciclo solar obtêm-se através da introdução periódica de um mês extra, o chamado 13º mês lunar, chegando então a contagem neste ano em 390 dias. Eu vou dar um exemplo. No calendário gregoriano, que é o seguido pelo mundo, temos o ano bissexto, que ocorre de 4 em 4 anos. Esse foi um ajuste para corrigir o ciclo lunar com o solar, correto? No calendário lunisolar, de 3 em 3 anos, temos um ano de 13 meses, ou seja, em um ano de 13 meses, totalizando 390 dias. Depois, em sequência, temos 2 ciclos anuais de 12 meses, com 360 dias cada. Posteriormente, o ciclo retorna para um ano de 13 meses, e assim por diante. A grande tribulação seria um tempo, um ano de 13 meses, 2 tempos, 2 anos de 12 meses, e metade de um tempo, meio ano de um ano de 13 meses. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Lembrando que esses anos e esses meses
são no calendário lunisolar e não na contagem do ano gregoriano. O número 1260 nos deixa claro que o calendário contado é um calendário lunisolar, já que cada mês tem 30 dias. 30 vezes 12 temos 360 dias. 360 vezes 3 temos 1080 dias. Somando 1080 aos 180 dias do meio ano final, temos 1260 dias. Além destes, temos o número 1290. Veja que o Messias deixou codificado estas questões dos 1290 dias. Com isso, ele quis dizer que o início ou o final da grande tribulação aconteceria num ano de 13 meses, já que 1260 mais 30 é igual a 1290 dias. Como no calendário lunisolar isso ocorre a cada 3 anos, a sua vinda também se dá num ano de 13 meses. Outra coisa que vemos encriptada aí é que as tribos celestiais eram originalmente 13, mas uma caiu, quase completa. Essa era a tribo de Satanás e da maioria dos anjos que caíram com ele, a tribo de Dan. Com esse número passado pelo Messias de 1290 dias, codificando um ano de 13 meses, entendemos a ênfase no número 13 e também que o governo deste mundo vem justamente dessa tribo, que terá autoridade neste período de tempo sobre o mundo e sobre as outras 12 tribos celestiais aqui representadas e presentes. Os 1335 dias representam a literalidade dos dias do início da grande tribulação até a aparição em glória do Messias. Ou seja, no primeiro ano temos 360 dias contados, mais 30 dias por ser um ano de 13 meses, mais os 4 dias que não são contados de solstícios e equinócios. Isso dá 394 dias. Segundo e terceiro ano teremos 360 dias, mais 4 dias de solstícios e equinócios. Isso dá 364 dias cada. Ao todo, 728 dias. No último período, temos 180 dias, mais 30 dias por ser um ano de 13 meses, mais os 2 dias de equinócios e solstícios, já que é somente meio ano. Isso dá 212 dias. No total, então, teríamos 394, mais 364, mais 364 e mais 212 dias, num total de 1334 dias. No próximo dia, no dia 1335 da contagem, a palavra diz ser bem-aventurado quem chegar, pois neste dia acontecerá a vinda e a visão do Messias nos ares. Antes disso, ele estará chegando, mas ainda não será contemplado. É importante dizer que não estamos aqui apontando datas, mas somente aplicando o conceito do calendário e dos dias com embasamento bíblico. Dentro das possibilidades, procurem aprender e a conhecer um pouco sobre o calendário do Criador, pois precisaremos dele para o que está por vir. Mas vejam, irmãos, é importante identificar a abominação desoladora e, após isso, identificar e confirmar quando será cessado o sacrifício diário. É a partir desse momento que entendemos que se inicia essa contagem dos 1290 dias. Não somente a abominação desoladora, que acreditamos já ter começado a ser colocada nos corpos. Precisa acontecer o cessar do sacrifício diário para que comece a contagem. Por isso nossos olhos espirituais têm que estar atentos para identificarmos esses 2 pontos. Na época do templo, os sacerdotes apresentavam sacrifícios diários
continuamente, nunca cessavam. Todos os dias eram feitos sacrifícios de sangue. Mas quando o nosso Messias veio e se deu por nós, ele mesmo encerrou esse ciclo e estabeleceu uma nova ordem para as coisas. O templo antigo deixou de ter valor. O nosso corpo tornou-se o templo do Espírito, e o sacrifício contínuo foi substituído por ofertas vindas de nós mesmos. O sacrifício diário fala da nossa vida diária, da nossa conexão com o Pai. Diz respeito às nossas orações, ao nosso arrependimento, ao convencimento do pecado, à nossa vontade de adorá-lo, à vontade de querer agradá-lo através de nossas ofertas e sacrifícios de louvor. Tudo isso através da Rua HaKodesh, seu Espírito, que habita no templo. A abominação quer e vai destruir totalmente essa conexão. Em sacrifício diário da relação do homem com o seu Criador. Isso já está profetizado. Ela vai entrar no lugar santo, se assentará e interromperá, cessará o sacrifício diário. O homem naturalmente não sentirá mais desejo de buscar ao Pai, e principalmente não haverá mais arrependimento por parte destes homens. E sem arrependimento não há remissão de pecados, e sem remissão não há salvação. Pelo contrário, há juízo de morte. Vejam que existe uma conexão entre a abominação desoladora e a marca da besta. A abominação é o início deste processo, que ocorre de dentro para fora, pois se inicia em nossa alma, em nosso corpo, em nosso DNA, nosso templo, e culmina no cessar, no encerramento do sacrifício diário, que é onde se concretiza a marca da besta propriamente dita. Por esse motivo, os selados com a marca da besta não terão mais chance, pois eles perderão totalmente a ação da fé interior, o poder de arbitrar sobre as suas escolhas. Enfim, serão totalmente controlados pelo poder de Satanás. E isto quem efetuará no ser humano será o transhumanismo. A humanidade será meio homem, meio máquina. O corpo humano misturado, contaminado com ferro líquido. Terá consciência, mas será totalmente controlado. É a fusão barro e ferro. Um grande desafio para o seguidor do Messias é saber identificar a abominação desoladora e o cessar do sacrifício diário, pois são ponteiros na contagem do tempo até a vinda de nosso Messias. É importante compreender que quando cessar o sacrifício diário, nós, os que por misericórdia do Pai estivermos imunes a isso, veremos com os nossos próprios olhos uma grande apostasia, onde veremos nitidamente muitos abandonando, deixando de lado a fé no Criador e no Messias. E como disse o apóstolo Paulo, o que detém a vinda do anticristo é a apostasia. Quando isso ocorrer, então o caminho estará pronto para o reinado do filho da serpente. E então nos restará um tempo de 1335 dias, os 1290 dias já explicados, mais os solstícios e equinócios desses 3 anos e meio de grande tribulação. E nós estaremos aqui lutando e sendo guardados pelo Eterno até o toque das trombetas,
quando começará o arrebatamento e sua finalização ao toque da última trombeta. Será um período muito difícil e o nosso Messias deve encontrar fé em nossos corações em meio a uma grande apostasia e perseguição. Para encerrarmos esse vídeo, mas não esse tema, entendemos que toda a manipulação genética, principalmente a que estamos vivenciando hoje por meio das picadas impostas pelos governos, tem o objetivo de causar a destruição do santuário, que somos nós, que é o nosso corpo, com o intuito principal de cessar a nossa comunhão com o Pai, o sacrifício diário, para então, com um golpe fatal, controlar todo o nosso ser com a atuação da inteligência artificial através do transhumanismo. Vivemos os dias de Noé e entendemos que a abominação desoladora já está invadindo os corpos, mas o sacrifício contínuo ainda não foi cessado. Ainda cabe o arrependimento e a volta para o Criador. Busque incessantemente o arrependimento. Temos que estar atentos ao desenrolar desses eventos, pois sabemos que o fim e a volta de nosso Senhor está bem próxima. Esperamos que esse tema e todas as questões envolvidas tenham sido passadas de forma mais simples e abrangente possível, que você possa zelar pelo seu templo, pelo seu corpo, pela sua alma, pelo seu DNA, e ao final possa se apresentar como um livro com obras e fé no Messias diante do nosso Criador. Fiquem todos na paz do Eterno. Shalom e até os próximos vídeos.